Nessa aula, nós vamos estudar o aparelho cognitivo da criança. Nós vamos estudar o desenvolvimento cognitivo infantil. Então, essa é uma aula fundamental, é uma aula que tem a finalidade de dar uma base para todos os outros assuntos, tanto em termos de avaliação, quanto de intervenção neuropsicológica cognitiva. Olhe bem, o aparato cognitivo ele é dividido em módulos, e esses módulos são independentes até um certo momento, né? Apesar que uma certa independência dos módulos cognitivos requer também uma interação. Não é o fato deles serem independentes que não vai haver uma interação, né? Então, o que é que nós vamos compreender nessa aula? Como a estruturação cognitiva da criança, ela pressupõe um funcionamento adequado para um desenvolvimento típico. Olhe bem, nós vamos começar pelo desenvolvimento típico e depois vamos passar para o desenvolvimento atípico, ou seja, onde existe disfuncionalidades. Olhe bem, nós sabemos que a estruturação cognitiva do ser humano é dividido modularmente em atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Isso aí é extremamente importante. Não esqueçam essa ordem: a atenção, a percepção, a memória, o pensamento e a linguagem. O que eu tenho? Eu direciono minha atenção para um objeto, percebo o objeto. Quando eu falo objeto, pode ser um objeto como um celular, ou pode ser uma letra, por exemplo, né? Então, eu direciono a atenção para o objeto, eu percebo o objeto, vou na área da memória, busco algo semelhante. Lembre-se que memória é um processo de codificação e decodificação, e a partir daí eu trago para atribuir significado. Esse fato de atribuir significado, sabe o que significa? Que eu vou decodificar esses elementos no campo da memória, ou seja, que foi arquivado no campo da memória, atribuo significado, porque o processo de codificação e decodificação ele é bioquímico, né? Então, memória, essencialmente, ela é bioquímica, e eu utilizo esses conceitos que eu vou dar significado, ou seja, um elemento, um objeto, ele tem um significado que é um significado conceitual. E eu começo a estruturar o pensamento com os elementos que eu trago do que nós chamamos memória. E dentro da memória nós temos a memória sensorial, a memória de curto prazo, ou memória operacional, ou memória de trabalho, como vocês queiram chamar, e nós temos a memória de longo prazo. E, logicamente, que essas três instâncias da memória, elas precisam ser avaliadas também. Tanto que lá no processo de atenção, tanto numa atenção seletiva, uma atenção sustentada, uma atenção dividida, uma atenção alternada, são os módulos atencionais que são extremamente importantes para a memória, porque às vezes o problema de uma criança não diz respeito ao módulo memória, mas aos módulos atencionais. Qual é a consequência disso? O processo de retenção adequada dos conteúdos. O nosso pensamento é formado por conceito. Então, a combinação de conceitos gera um novo conceito, e isso é infinito. Por isso nós falamos que o pensamento é infinito. O que vai acontecer? Essa combinação de conceitos, na realidade, precisa ser colocado, ser transformado em linguagem. Essa linguagem, e o conceito específico de linguagem seria a manifestação do pensamento, não confundir linguagem com fala. Então, fala é a expressão da linguagem, e linguagem é manifestação do pensamento. É uma manifestação do pensamento. O que significa isso? Quando o pensamento está estruturado adequadamente, a linguagem, ela é fluida. A linguagem, ela tem um papel significativo na nossa vida. Então, o que vai acontecer? Nós vamos utilizar a compreensão
dessas estruturas cognitivas da criança e como a criança vai maturando. Lembre-se que o nosso principal objeto de trabalho é o que nós chamamos plasticidade neural ou neuroplasticidade, que é a possibilidade que o neurônio tem de fazer novas conexões e fortalecer conexões existentes. Então, o estímulo cognitivo da criança diz respeito à utilização da neuroplasticidade. É por isso que nós precisamos detectar os déficits precocemente.